Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, boa noite, né, quem estiver nos assistindo. A gente está gravando, mas sintam-se num momento ao vivo, né? A gente está retomando o Tai Chi História em 2024 com os nossos queridos Estevam Ribeiro, que é essa sumidade do Tai Chi, e o Gabriel Guarino, que é um cara fantástico, né? E sabe muito e está ganhando o mundo aí. E eu, Rodrigo Volta-Polani, que sou um adepto do Tai Chi e da esgrima chinesa. Bem, pessoal, o nosso tema hoje, dando sequência ao que a gente já vinha fazendo, é trabalhar aspectos filosóficos e tentar, vamos dizer assim, do pensamento chinês e buscar conectá-los ao Tai Chi, para que a gente possa entender que mecanismo é esse, que dinâmica e que lógica é a lógica do Tai Chi Chuan, né, e das suas artes, inclusive com armas, né? A gente conversando ali na prévia, né, na pauta do nosso encontro, a gente pensou em falar do neoconfucionismo, né? O Estevam, ele até publicou um artigo muito interessante recentemente sobre o Shaoyong, que é um pensador, na revista Tai Chi Brasil, que é do nosso amigo Levis Litz, né? E então a gente acabou chegando a esse tema, a gente falar sobre os filósofos neoconfucionistas, especialmente o Shaoyong e o Zhou Dunyi, que é o autor do Tai Chi Tu Shuo, que é um documento bem importante, né? Então, para a gente começar, Estevam, eu queria saber, e do Gabriel também, né? Lógico, o Gabriel é um cara que sabe a fundo dessa temática também. Por que a gente deve relacionar o Tai Chi Chuan aos filósofos neoconfucionistas? Primeira pergunta. E segunda pergunta, para quem nunca ouviu falar disso, que raio de negócio é esse filósofo neoconfucionista? Então, com vocês. Eu vou deixar o Gabriel começar. Gabriel, começa aí, dá um... Primeiramente, muito bom retomar esse projeto com vocês. A gente está falando aqui depois desse intervalo, que foi um grande verão, né, que a gente teve da passagem de 23 para 24. Eu acho que talvez uma primeira resposta para essa pergunta seja uma resposta de um praticante curioso. Eu estou aqui na minha mão com um livrinho que tem um texto importante, que são os 10 conceitos do Tai Chi Chuan na linhagem da família Shen, um texto atribuído, né, ao criador do Tai Chi, que é o nosso amigo Chen Wanting. E nesse texto, a gente começa, né, com uma explicação do que é o Li, né, esse caractere chinês, que aqui está traduzido como princípio, e ele diz assim: tudo no universo é regido por um princípio de unidade. Tudo que está disperso responde a uma origem e pode retornar a essa unidade. As técnicas do Tai Chi, Chuan, também estão orientadas pela ideia de que o mesmo princípio pode se manifestar de muitas formas. E é curioso porque esse é o primeiro parágrafo do texto, Li, o segundo é Qi, que aqui está traduzido como respiração e energia, o que é uma escolha de tradução que multiplica o termo nos seus vários possibilidades de uso. E depois a gente tem as 3 partes, Sanjie, a gente tem as 4 extremidades, Su Shao. Só que eu, Gabriel, quando eu era um iniciante na pesquisa sobre Tai Chi Chuan, acho que no Tai Chi Chuan a gente continua se sentindo iniciante para sempre, no sentido da habilidade, né? Mas o que eu achava esquisito era o seguinte: eu sabia que o Tai Chi Chuan tinha uma conexão com a filosofia chinesa, só que esses termos, Li, Qi, as próprias multiplicações deles, né, a própria ideia de Tai Chi e depois de 3 harmonias e de Ganrou, eu não encontrava essas palavras nos textos de filosofia chinesa que eu tinha fácil acesso. Quais eram esses, né? O Tao Te Ching, né, o livro do caminho da virtude, ou o livro do caminho da realização do caminho, atribuído ao Lao Tzu, nem no Xuan Tse e nem mesmo no Confúcio. Então tinha um buraco na minha pesquisa pessoal. Eu ficava assim, mas como assim o Tai Chi é uma arte tão... E quando eu entrei em contato com o trabalho da Anne Chan, e aí eu fui ler sobre os eu falei, opa, aqui, os caras que estão usando esses termos que aparecem nos tratados, nos textos de Tai Chi Chuan. E aí eu falei, bom, então esse é o primeiro grande motivo, talvez, né? É que eu encontrei a ressonância, né? A gente que pratica Tai Chi ou pratica arte marcial chinesa,
ou na vida mesmo, né? A gente quer integração e coerência, a gente está buscando esse. Aí quando eu encontrei essa vibração comum, parecia que tinha afinado a corda do meu Tai Chi Chuan com a corda dos livros, né? Eu estava ouvindo a mesma música. Então, acho que talvez esse seja o grande motivo. E aí se aproximar dessa literatura pode ajudar, né, a encontrar, vamos dizer assim, elementos para poder perceber como o Tai Chi está tão conectado com isso que a gente costuma chamar na China, na tradição chinesa, de três sabedorias, mas que tem uma expressão muito específica nesse neoconfucionismo, que os chineses mesmo costumam chamar de Tao Xue, ou estudo do Tao, que é mais uma reação chinesa, vamos dizer assim, às ameaças estrangeiras, né, de influência estrangeira. E aí eu vou passar a bola para o Estevão justamente com isso, porque o texto que ele publicou no número 39 da revista Tai Chi Brasil começa fazendo essa provocação, né? Ora, muita coisa que a gente chama de Tai Chi Chuan parece só um jeito de dizer que é especificamente chinês. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não é um orientalismo, ou pelo menos não é um orientalismo nosso, isso é um orientalismo, às vezes, dos próprios chineses, né? E isso aconteceu várias vezes na história da China. Eu passo a bola para o Estevão para seguir, né? Conforme esse papo bacana que ele botou lá na nossa revista, do nosso grande amigo Leves. Legal. Obrigado. E, então, também é um prazer enorme estar de volta aqui nessa nossa série do Tai Chi História, dentro do Tai Chi Sem Fronteiras, né, trazendo esse caminho enorme do pensamento chinês que vai sustentar o Tai Chi Chuan, né, que não consegue se chamar Tai Chi Chuan se não tiver justamente esse respaldo teórico todo, muito rico, talvez não, com certeza, a arte marcial chinesa com mais suporte teórico, né? Enfim, eu vou falar rápido, vou tentar resumir o máximo possível, porque o assunto é bem extenso, né? E aí eu gostaria de que a gente localizasse primeiro, né, quem são os neoconfucionistas. Então, o Gabriel falou no último capítulo sobre Confúcio. Confúcio já traz o meu ensinamento, é o princípio que vai permear todas as outras coisas. É como se fosse uma linha que passa por vários buracos numa mesma pérola. Então, já vinha essa ideia, né? Já estava dentro da tradição confucionista. E o que acontece? Por que surgem os neoconfucionistas? Então, a gente tem que dar uma olhadinha um pouco na história, né? E a gente vai ver que, desde que o budismo chega na China, né, ele começa a trazer um aspecto metafísico que vai, digamos assim, fazer uma contraposição com o taoísmo. Os dois vão trabalhar nessa. E os confucionistas, eles vão ficar, digamos assim, muito burocratas, muito preocupados com a questão da organização. Enfim, eles se petrificam um pouco o pensamento de Confúcio em várias regras, em vários sistemas mas sempre, como o próprio Confúcio falou, não dando muita atenção aos espíritos, né? Então, essa parte espiritual, ela na verdade, o neoconfucionismo surge na dinastia Sun, depois da dinastia Tang. A dinastia Tang tinha favorecido enormemente o budismo. Então, o budismo tinha como pensamento, como religião, um crescimento enorme, a ponto de causar até uma revolução dos poderosos contra os budistas, e não vamos falar disso, mas houve uma reação. E quando a dinastia Tang cai, como a maioria das dinastias chinesas cai, surgem várias pequenas dinastias, né? Aí surge aí o período das 5 dinastias, já teve o período das 6 dinastias, o período das 10 dinastias. Entre uma grande dinastia e outra, tem esse período de vários, né? E aí, quando se consegue unificar essas dinastias, você tem, então, uma grande dinastia. O caso dos Sun, logo que eles conseguem, digamos assim, unificar e centralizar o poder, os 2 primeiros imperadores cuidam para tirar de todos os governos das prefeituras, eles tiram os militares e põem os civis. Então, esse foi um ponto chave na história, porque eles, ao colocar os civis nessa posição, eles vêm com outro instrumento que também surge no final do Tang, que vai ser super aproveitado por todos, que é o advento do livro, né?
O livro começa... Então, eles vêm com essa ideia de... até a Anne Schenck fala assim, é como se fosse uma revolução dos intelectuais, como se eles finalmente tomassem o poder de novo. E, além disso, eles vêm armados com a imprensa, os livros, e exige, logo no começo da dinastia Song, houve um incentivo às academias e escolas, que logo no comecinho, fundaram mais de 400 escolas, né? Escolas públicas financiadas pelo Estado. Então, tem, digamos assim, um viés do poder que sai um pouco da aristocracia e vai um pouco mais para os concursos, né? Para o advento do funcionalismo público, e que uma outra classe começa a ascender. Continua ainda os filhos dos aristocratas tendo um favorecimento nos exames imperiais, mas, por outro lado, por próprio incentivo do governo, surge uma outra classe que vem. E ao ponto de que chega a ser status para uma pessoa fazer o estudo, digamos, fazer o cursinho, estudar, né, se preparar para o curso, e mesmo que não passe, porque também vai aumentando o número de gente, as vagas não acompanham. Então, um grande número de reprovados, apesar de reprovados, já adquirem o status de Shi, que eram as pessoas, os letrados, as pessoas que lidavam com... Então, mesmo um reprovado ganha um novo status. E aí começam a surgir as academias particulares, onde o pensamento, então, super fomentado, começa a ser, através também do estudo de todo mundo, começa a surgir mais cabeças pensantes. E havia também uma necessidade de dar uma solução para a questão budista. Isso é uma coisa que os confucionistas, que vão ser chamados de neoconfucionistas, nessa escola de Tao Te, tomam consigo como missão. Vamos trazer de volta um pensamento tipicamente chinês e não indiano, importado, como era o caso do budismo, e nem digamos assim, um pensamento muito místico e fora da realidade do dia a dia, como era o caso dos taoístas, né? Que era uma coisa também... O taoísmo era muito, digamos assim, essa religião do povo. E os confucionistas, os letrados, sentem uma necessidade, apesar dos conceitos metafísicos e também dos progressos que a medicina chinesa faz através do taoísmo, né, eles sentem necessidade de organizar aquilo tudo, e, obviamente, eles herdam muito, tanto do budismo quanto do taoísmo, para gerar essa nova metafísica cosmológica, meio que recuperando essa cosmologia dos Han, mas trazendo uma nova roupagem na qual eles dissessem: isso aqui é verdadeiramente chinês. E aonde que eles vão recorrer? Qual era, então, o pensamento? Era Confúcio e Mêncios, eram os dois principais que eles vão tomar como proposta, e o livro para onde você, quando cava na cultura chinesa, você acaba esbarrando nele, o I Ching, o livro das mutações. As mutações passam, então, elas nunca deixaram de ser, mas elas começam a servir realmente de suporte para esse Tao Xue, né? Então, hoje eu pretendo falar de 4 pensadores que foram, digamos assim, mais importantes, na minha visão, para o Tai Chi Chuan. Vamos começar com Shao Yong. O Shao Yong traz retoma o princípio, o Li, ele retoma essa palavra Li. E o que era o Li? O Li era aquela frase que você vai encontrar nos comentários da mutação, de que na mutação, no I do I Ching, né, no I, existe o Tai Chi. E o Tai Chi vai gerar as duas pulsações, que são Yin e Yang. As duas pulsações vão gerar as 4 imagens, que são, digamos assim, são melhores representadas como as 4 estações, em termos de analogia. Vou entrar aqui no Shao Yong, Tai Yang, falar a coisa mais simples, né? Das 4 imagens, nós partimos, então, para os 8 trigramas, e dos 8 trigramas, ele vai
criar uma progressão matemática até chegar aos 64. Ele vai multiplicar, ele vai dizer, você vai ter primeiro Tai Chi, depois Yin Yang, depois pequeno Yin, grande Yin, pequeno Yang, grande Yang, as 4 imagens. E aí, depois, quando ele passa para os 8 trigramas, até aí está tudo ok, todo mundo está entendendo tudo, mas quando ele passa para 16 e 32, antes de chegar no 64, ele não dá uma explicação. O que seriam esses 16 quá? O que seriam esses 32 quá? Porque quá significa uma pilha de coisas, então só agiam uma em cima da outra. Né? Então, é um nome genérico que serve para trigrama e para hexagrama. Então, ele não importa. Para ele, a construção matemática era o que importava. Ele queria dar uma resposta lógica para o entendimento de como as coisas, como se entendia a realidade. A realidade era uma multiplicação de números. Então, ele traz a questão do olhar. Né? Ele, pela primeira vez, ele diz assim, você não vai olhar as coisas só com os olhos, você vai olhar com os olhos da mente. Porque são os olhos da mente que podem ver os números, né? Perceber a abstração numérica na realidade e também os símbolos, as imagens. Esse é o olhar da mente. Então, ele diz assim, e além do olhar da mente, nós temos que ter o olhar do princípio, do Li. Ou seja, aquilo que permeia isso tudo. E qual seria esse princípio? O Tai Chi. Então, eu vou pedir para o Rodrigo trazer essa epúria do Shaoyong. Vou dividir aqui a tela com a gente. Né? Vamos ver aqui, deixa eu achar aqui, Estevam. Só um instantinho, por favor. Sem pressa, né? Aqui. Estevam, uma dúvida bem rapidinho antes de você seguir. Sim. Eu não preciso nem fazer reparo, porque está sensacional a explicação. Eu já estou aprendendo uma barbaridade de coisas aqui. A gente pode falar que o Shaoyong, de uma certa maneira, ele tem, usando essa comparação estranha, mas ela é como se fosse um Pitágoras chinês? E o pessoal gosta de comparar ele mais com o Nostradamus. Mas pela paixão dele pela numerologia, né? Ele não tinha uma preocupação assim de explicar isso em termos filosóficos, né? Ele a principal preocupação dele é que as pessoas conseguissem ver no todo, né, o Li, o princípio. Né? E ele defende que esse Li vai ser, digamos assim, a estrutura metafísica da realidade. E eu acho que o Pitágoras ele foi um cara que ele trouxe mais a matemática, também aplicando na realidade através da geometria. Ele tem, como todo matemático, como era de fato, Shaoyong era um grande matemático, eles têm as suas similaridades, mas eu acho que o Shaoyong é bem peculiar nesse sentido, porque ele está tentando. Ele achava, por exemplo, ele olhava para o I Ching, ele achava o I Ching muito empírico, ele queria uma coisa mais para que as pessoas entendessem com mais facilidade. Uhum. E aí eu acho que era interessante também, agora vocês estão vendo a imagem aqui, tá vendo, gente? Olhem na linha de baixo, Tai Chi, Supreme Ultimate, né? O Supremo Ultimato, né? E logo depois vem Yin Yang, né? Depois ele tem assim, Greater Yin, e agora foi lá embora. O que você fez aí, Rodrigo? Você está passeando, você saiu da imagem. Eu estava passeando, peraí, deixa eu achar outra coisa aqui. Eu pensei que eu estava passando aqui, estou passando com vocês, peraí. Na verdade, deixa eu voltar aqui, Estevam, desculpe, eu vou parar. Não, sem problema. Eu vou aproveitar para falar uma coisa do Pitágoras. Essa pergunta acho que é boa também porque intui para a gente um pouco sobre o que significa ser um matemático na China, né? Porque a gente está falando ali dos arredores, né? Do que seria, se a gente pensar assim, o que está acontecendo na Europa nesse mesmo tempo, né? Está acontecendo a Idade Média, né?
Então a gente já teria tido um esplendor de uma cultura egípcia helênica lá antes de Cristo, né? E depois, um pouco depois também. E aqui a gente está falando dos arredores ali do século XII para o XIII, né? E a gente vai ter, então, assim, um pouco antes do Renascimento europeu e a volta, né, dessa, né, a revolução matemática na ciência, que talvez começa propriamente com Galileu, né, já é mais contemporânea ali do século XVII. A gente está falando da criação do Tai Chi Chuan, né? Quando criavam a ciência experimental lá na Itália, criava-se o Tai Chi Chuan lá na China. Mas é porque ser um grande matemático na China nesse período significava ter um grande conhecimento numerológico das propriedades dos números e o que eles diziam sobre o mundo sensível. Então havia uma forte relação de analogia, né? Que é o que hoje você encontra na numerologia chinesa. Eu até fiz um curso no Centro-Ásia, recentemente, né, sobre numerologia chinesa, entendeu? O 8 apresenta qual aspecto? Tá ligado a uma manifestação que é comum a um outro número, e por aí vai. E não tinha, nessa época, na China, um grande conhecimento teórico sobre geometria, embora tivesse um grande conhecimento sobre arquitetura. É curioso como não se desenvolveu. Vários filósofos se perguntam, o Joseph Needham é um cara que gasta meio que a vida dele toda tentando entender como que grandes arquitetos não produziram uma matemática pura, né, no sentido de uma geometria ou depois de uma álgebra que fosse descrever. Mas era uma matemática ainda muito, acho que talvez a palavra boa seria sensível, era uma matemática preocupada com a vida, né? Não era uma matemática no sentido da linguagem matemática. Muito embora tivesse produzido isso aí para a gente, como o Estevão vai continuar a mostrar, que é quase que um modelo computacional. Isso me lembra, tem mais cara de Leibniz do que do Pitágoras, na verdade, né? Mas vamos lá, Estevão, desculpe. Siga onde. Não, então está aí a Epúria do Shaoyong, e ele fica mesmo tão maravilhado com essa Epúria, e aí ele vai construir depois, que tem nos vários livros de Xing hoje em dia, que são uma construção de 64 hexagramas primeiro em quadrado e depois um círculo em volta, né? Aqui, nesse que nós estamos ainda, não tira ainda não, vocês podem ver que a gente tem uma explicação para a primeira linha, indo de baixo para cima. A primeira, segunda, terceira, quarta, que é onde chegam os trigramas. Lá em cima vamos ter os 64, e aqui no meio nós temos os 16 e 32, que são justamente os quá, que não tem explicação nenhuma, eles estão aí só para fazer a progressão matemática da coisa, né? Então, porque tudo isso tem um sentido filosófico muito forte na cabeça do chinês. Mesmo a palavra Tai Chi, né, que tinha sido escrita pela primeira vez no Xing, lá no século IV, os comentários século IV antes de Cristo, né? Nós estamos aí quase, vamos botar aí, quase uns 4 e 9, uns 1.200 anos depois, né? Eles pegando esse conceito que estava lá dentro do livro e tornando ele, digamos assim, um baluarte da filosofia neoconfucionista, que vai, então, pregar esse Li, né? Vai usar esse Li como princípio essencial. Estou vendo que o Rodrigo aqui está fuçando, ele está procurando alguma coisa. Isso, é aqui, Estevam, justamente o que eu estava querendo mostrar, né? Já que você tinha falado ali na primeira linha do diagrama, lá embaixo, antes da divisão, né? O tal do Tai Chi. E o que ele significa, né? Eu acho que, de repente, valeria a gente dar uma explicação, especialmente de Chi. E lógico, eu vou dar uma explicação, como sempre, incompleta, e os senhores, por favor, vamos dizer assim, complementem e corrijam o que eu tiver errado. Quando a gente fala em Tai, né? Que é, vamos dizer assim, é o princípio de tudo ali, Tai significa literalmente algo que é maior do que outra coisa, né? Eu tenho o ideograma de Ta, que é grande, que é uma pessoa de braços abertos, e eu tenho uma pequena aspa embaixo, do lado esquerdo aqui, que significa, na origem, uma pedra sobre a qual essa pessoa está com os braços abertos, né? Pessoa de braço aberto significa grande. E Tai significa algo maior que o grande, que é essa rocha na qual ele está apoiado. Então, esse é o primeiro conceito de Tai Chi, né? Algo que é maior do que outra coisa. Que eu imagino que no pensamento chinês, o que é maior do que tudo é o céu, né? Que é uma espécie de um inalcançável. Quando a gente fala em Chi,
Esse é um conceito muito interessante também, né, pessoal? A gente está falando da viga mestra ou da cumeira, né? Uma palavra que em português ela é meio estranha, ela é meio arcaica, né? Pouca gente fala em cumeira, a não ser na área de construção civil. Mas é a viga mestra. Por quê? Porque ela especialmente divide em dois, né? Ou seja, divide, transforma o um em dois e faz com que os dois, que seriam as duas águas do telhado, se convertam em um. Ou seja, é a própria mutação do 1 para 2 e do 2 para o princípio de volta, né? Então, quando a gente fala em Tai Chi, a suprema cumeira, né, ou esse negócio de Supreme Ultimate, eu acho, assim, pessoalmente, um conceito meio... Essas traduções do inglês para o português são meio esquisitas, né? Então, a gente pode imaginar uma viga mestra de um telhado, que seria, talvez, essa casa, a própria realidade, e a viga mestra é justamente onde onde um se transforma em dois e onde o dois volta a ser um. Imaginemos, né, eu sempre digo isso para os meus alunos, se imagine a possibilidade de uma chuva que caia num dia sem vento, que ela caia ali verticalmente. Ao chegar na cumeira, ela vai para um lado ou para o outro, ou seja, ela assume um dos dois princípios, né? Então, quando a gente fala em Tai Chi, primeiro, do Tao vem o Um, que seria talvez a consciência, ou esse Shin, né? E o Um se transforma em dois, porque é quando ele se coloca em perspectiva. E o dois interage gerando três e por aí vai. Estevam, o que te parece essa leitura de Tai Chi? Eu acho ótimo. Olha, eu gostaria apenas de acrescentar uma curiosidade que o Javari fala no livro dele, que ele diz o seguinte: se a gente reparar essa viga mestra no Ocidente, ela fica embaixo do telhado. Você tem a viga e você apoia as duas árvores em cima do telhado. Se a gente olhar as casas chinesas, essa viga mestra ela está acima do telhado. E ela é muitas vezes ornamentada com dragões, digamos assim, ela é quase um santo protetor, onde você põe os santos protetores da casa ali em cima. Entendeu? Você vai ter, geralmente tem um dragão na viga mestra. E ela é uma coisa que você vê do lado de fora da casa, não dentro da casa. Você vê do lado de fora, você ora, e você então percebe que aquele, né, esse ti, né, esse ponto, esse cume, né, o cume da montanha, né, quando você chega no cume da montanha, você chegou no cume, você só vai poder passar para o outro lado e começar a descer. Né? Então, onde as yin e yang fazem a sua dança, ou seja, ela passa a ter esse papel mesmo de, conforme o sol vai mudando de posição durante o dia, um lado vai ficando sombreado, e vai, no momento que é meio-dia, passa em cima da viga mestra, então ali é o Tai Chi. Né? O Tai Chi é aquele ponto, o Tai Chi não é nem yin nem yang, a gente vai entrar nessa discussão com o diagrama do Zhou Dunyi daqui a pouco, né? Mas eu acho que essa é uma curiosidade interessante, né? Porque realmente não é o Qi, ele dá essa noção de pivô, onde o Yin vai trocar para o Yang e o Yang vai trocar para o Yin. Eu acho que isso é bem legal na viga mestra. E quer falar do Chuan? Já vamos chegar no Chuan. Uma coisa sobre o ideograma ainda, pessoal, já que vocês estão observando ele, né? Aqui essa representação. Do lado esquerdo, eu estou falando agora de Ti, né? Do lado esquerdo, eu tenho como prefixo o ideograma para madeira, né? No lado direito, bem na extrema direita, tem essa representação aqui, que parece uma forquilhazinha, assim, que representa uma representação de mão, né? Uma forma arcaica de dizer uma mão, mas é quase que uma mão que trabalha, uma mão que pressiona, né? Então você imagina assim, a madeira trabalhada. Trabalhada para quê? Para formar um telhado. Você percebe nessa estrutura do centro que, de fato, ela tem uma carinha de telhado mesmo, né? Que é justamente o que ela representa, né? Embaixo eu tenho um traço que pode representar o número 1, ou pode representar simplesmente uma base mesmo. E esse quadradinho aqui, ele representa a boca, né? Ou seja, é uma casa de moradia. Então, ela tem uma construção que tem uma importância toda própria. Então, o Ti, de fato, é a viga mestra, a cumeira de uma casa de habitação humana, né?
Então, esse é o aspecto. Inclusive, eu fico me perguntando sobre se esse ideograma ele é utilizado, por exemplo, no contexto da construção civil, né? Porque a origem dele é justamente essa, né? Isso é muito interessante. Esteban, quer falar sobre Chuen rapidamente? Chuen é punho, né? O punho fechado, mas eu gostaria, todo mundo sabe que o Chuen, quando você aplica qualquer coisa, tem um sinônimo arte marcial. Xin Chuen, né? Shaolin Chuen, né? Então, esse Chuen é um punho que se enrosca, né? Curiosidade, né? Assim, quando a gente enrosca o punho, né? É, é que quando essa palavra significa também enrolar, da mesma maneira que você enrola os dedos. Tanto é que essa palavra Chuen faz parte do rolinho de primavera. É Primavera Chuen, o rolinho de primavera. Então, essa é uma curiosidade que eu gosto sempre de trazer para tirar um pouco do peso da palavra Chuen, Há que se enquanto a tomar arte cuidado, marcial que né? não sou. Hein? Há que se tomar cuidado, porque de repente você vai querer comer um rolinho de primavera, você acaba entrando numa academia, né? De forma de luta da primavera, e você acaba tomando um pau, né? Então, isso há que se cuidar sempre, né? Agora eu quero fazer um comentário interessante sobre esse trecho do Tahiti, porque o que o Estevam está mostrando para a gente com o Xiaoyong, acho que para quem tá ouvindo a gente em casa, e talvez tenha uma versão do Tao Te Ching perto, que o Tao Te Ching é mais pop do que os textos do Xiaoyong em português, aquela frase que o Estevam falou, né, que vem do livro das mutações, né, que o Tai Chi gera as duas manifestações, né, e que geram as 4 imagens e por aí vai, ela tem uma ressonância com aquele trecho do Tao Te Ching que fala que o 1 gera o 2 gera e por aí vai. E a primeira pessoa que vai fazer a sobreposição desses dois textos é o Xiaoyong. E aí ele vai falar que o Tai Chi gera o 1 e por aí vai. E aí você vê que o Tai Chi ele vai ganhando essa conotação mais poderosa de ser quase que um sinônimo do Tao e vai entrar num jogo com ele, né? E isso vai acontecer a partir desse texto do Xiaoyong. E é interessante porque o Xiaoyong também é um cara que resgata o conceito de Li, com quem eu comecei a leitura, né, no começo. O Li aparecia pela primeira vez, isso a gente pode voltar lá no nosso episódio sobre taoísmo, naquela parábola do Xuan Tse sobre o cutelo, sobre o cozinheiro Paudin, que vai cortar o boi. Li é a palavra que o cozinheiro usa para falar dos padrões naturais do corpo. Eu sigo o li do boi, né? E aí eu sigo o tal da faca. Então o li aparece como uma espécie de uma palavra para descrever um padrão natural, como era na sua origem etimológica, né? O li descreve uma pedrinha de jade que tem as ranhuras lá internas. Então o escultor da jade ele tem que olhar a pedra e não sair quebrando de qualquer jeito. Ele tem que entender o padrão da pedra, porque os chineses valorizam esteticamente o padrão natural. Então, a pedra esculpida não é a pedra que mostra que o homem venceu a natureza, mas a pedra que mostra que o homem seguiu a natureza da pedra. E esse Li vai ser resgatado também pelo Xiaoyong, que vai começar a fazer um jogo com esses termos, né? Até a gente chegar nos caminhos mais à frente. Então, muito bom poder olhar o texto do Tahiti assim grande para a gente poder pensar a partir daí. Perfeito. Estevam, eu estou pensando o seguinte, em virtude do horário. Acho que a gente podia ir direto para o Joe Duni e para o diagrama do Tahiti, inclusive. Sim, deixa eu só finalizar aqui uma coisa do Xiaoyong, que a partir desse conceito do Li, né, digamos assim, uma primeira abstração mesmo, em cima da realidade, para trazer um sentido metafísico, ele vai vir com a ideia de que ninguém sabe ao certo ainda os 2 arranjos dos trigramas do Patuá, e é nessa época que vai surgir, então, o conceito do céu anterior e céu posterior, que são 2 arranjos dos trigramas, né? E que, enfim, não vou me prolongar muito, mas é o Xiaoyong, praticamente, todo mundo, não está escrito, mas todo mundo meio que concorda que foi ele que, pela primeira vez, vai fazer esse arranjo que vai ganhar o nome de céu anterior e vai ser atribuída a sua criação a Fuxi. Tá? E isso é uma outra história, não vamos falar disso agora, mas é interessante para aqueles que sabem do que se trata, saberem que foi quando ele fala assim, quando você olha, você tem que olhar com os olhos da mente, e além dos olhos da mente, você tem que olhar com os olhos do princípio, ele está
dizendo que esse é um olhar ideal, o olhar do céu anterior. Ele traz essa percepção, para você olhar o que é o ideal das coisas e conseguir ver nas coisas manifestas, no céu posterior. Muito bem, vamos entrar então no Zhou Duyi, que foi um contemporâneo, e esse é muito importante para nós, taixistas, né? Porque ele vai ser o primeiro a escrever um tratado e a elevar um diagrama de origem taoísta, que fazia parte... Pode botar o diagrama para a gente ir falando sobre ele? Apareceu? Não, ainda estamos no Shaoyong. Peraí. Então, eu vou interromper o realce aqui, o compartilhamento, e vamos a ele. Aqui. Apareceu, pessoal? Apareceu. Olha. Maravilha. Aí, nós temos até três representações desse diagrama criado pelo Zhou Duyi, e ele escreveu um texto, um tratado, né, sobre o Tai Chi. E é bem legal, gente, se a gente olhar em cima, né, a gente vê, do lado direito aqui nós temos o famoso Tai Chi Tu que nós conhecemos, o Yin Yang, com ponto preto, ponto branco, né? E esse desenho só vai surgir uns 3 séculos depois desse primeiro que está à nossa esquerda, que é o original do Zhou Duyi. É o primeiro, digamos, Tai Chi Tu, o primeiro mapa, o primeiro diagrama a falar do Tai Chi, no qual ele dá uma explicação muito legal. Então, em cima, esse círculo vazio, ele escreve assim, Wu Qi Tai Chi. Wu Qi, no entanto, Tai Chi. É esse círculo vazio aí que não tem nada. Embaixo nós temos, então, o Yin Yang. Né? O Yang, se a gente, para aqueles que entendem do I Ching, se a gente pegar o trigrama do Li, que é Yang, Yin, Yang, e o trigrama Kan, que é a água, que é Yin, Yang, Yin, né? Nós vamos ver que esses 2 trigramas eles estão arredondados para mostrarem as 2 manifestações Yin e Yang, como primeiras manifestações energéticas, sendo fogo e água as maiores expressões de Yin e Yang na nossa existência. Logo em seguida, nós temos abaixo os 5 elementos, né? As 5 fases da energia, do qual toda a vida surge, de qual toda a existência depende, pelo qual toda a energia, seja a energia da pessoa, seja a energia da terra, seja a energia das estações, enfim, vai passar por essas 5 fases para que exista. Embaixo ele vai botar, então, o potencial masculino relacionado ao trigrama do céu do Xin. Vocês veem que toda... É engraçado que a progressão, aqui a gente pode falar, a progressão do Shaoyong foi puramente em cima do texto do I Ching. Né? Ele vai dentro, ele vai acompanhando e vai dando uma representação. Aqui, quando o Zhou Duyi pula para os 5 elementos, ele pula para uma teoria que não faz parte do I Ching, mas que tem uma importância, a escola dos 5 elementos tem uma importância dentro do pensamento chinês e da cultura chinesa muito forte enquanto a existência das coisas. Né? Até os impérios, por exemplo, o Império Han era vermelho, está relacionado ao fogo, e eles vão mudando, né? E vão relacionando sempre a uma das 5 fases da energia dos 5 elementos. Quando a gente desce mais uma bolinha, que a gente chega no potencial do homem, que é o do céu, e o potencial feminino, não, acima ainda, logo embaixo dos 5 elementos, isso. Do lado esquerdo está escrito, o potencial do céu se transforma no masculino, o potencial do lado direito, o potencial da terra se transforma no feminino. E é bom a gente não confundir com homem e mulher, mas como energia masculina e energia feminina, porque isso está bem claro no texto. E, por último, as 10.000 coisas. O que são as 10.000 coisas? Muita gente diz, as 10.000 coisas é o infinito. Não, 10.000 coisas não é infinito. 10.000 coisas são 10.000 coisas, ou seja, é uma coisa muito grande para você contar, mas que não é infinita. Então, ela representa a manifestação material. As coisas existem, as coisas não são etéreas. Então, entre um princípio, que está lá em cima, que é o Wu Qi Tai Chi,
você chega à realidade das coisas materiais. É interessante observar que esse ideograma, quando pertencia aos taoístas, porque isso, digamos assim, o Zhou Duyi pegou dos taoístas e deu uma explicação confucionista. E para os taoístas era um tamanho, era um treinamento de alquimia interna, e a leitura era feita de baixo para cima. Era das 10.000 coisas, a energia, você resumia na energia masculina e feminina, condensava nos 5 elementos, condensava no yin yang, então você teria a iluminação através do Tai Chi Uchi. Então, outra coisa que é muito importante de perceber, e que isso causou muita discussão durante muito tempo. Uchi e Tai Chi. Uchi, palavra que é geralmente traduzida como não, como negação, na sua origem, a construção do ideograma é a descrição de uma floresta queimada, como se você queimasse o mato para fazer uma plantação. Esse processo que é tão negativo era o único processo que eles tinham na época, né? Então você queimava, então esse campo queimado era o que a princípio parecia um nada, né? Mas que estava, conforme já vai cheio de infinitas possibilidades, porque dali você ia até ao novo plantio, a nova colheita, etc. e tal. Então, o significa um não, mas que não é o vácuo total dos budistas, não é a inexistência. Não, é a ínfima realidade que vai se transformar em alguma coisa de infinitas possibilidades. Então, essa condensação do Wuti, enquanto quietude, vai, através do Tai Chi, enquanto movimento, gerar o Yin Yang. Então, a gente percebe o quê? Que o Wuti não é o Tai Chi, mas ele nasce do Wuti. E um dos primeiros clássicos, nós vamos ter um capítulo sobre os clássicos do Tai Chi, um dos primeiros clássicos do Tai Chi, do Wan Chunye, ele começa com isso. O que é o Tai Chi? Ele nasce do Wuti. Em movimento, ele gera o Yin Yang, em repouso, ele volta para o Wuti. Né? Então, ele tira isso do texto do Zhou Duyi diretamente. Né? A gente vê, então, a grande influência que tem o Zhou Duyi na nossa arte. E aí, trazendo aqui um pouquinho para o Tai Chi Chuan, né? Qual a importância disso? Todos nós trabalhamos, muitas escolas, principalmente a escola Chen, trabalha muito com uma postura chamada Chan Chuan, que é você ficar parado, muitos traduzem como postura da arte. Você ficar parado para cultivar a quietude. Por quê? Essa quietude ela vem antes, digamos assim, do Tai Chi, quando você leva os braços e começa a fazer a forma. E existe nas várias escolas, escola Yang, escola Wu, uma discussão, e alguns, às vezes, na mesma escola, dizendo quão válido é esse tipo de treinamento. Né? Ou qual é a importância dele? Por que você tem que ficar lá parado, suando? E essa postura, ela ganha o nome por similaridade à Wuti, porque ela, justamente, quando você, mesmo antes de fazer essa postura da água, quando você está parado, essa que é a verdadeira postura do Wuti. Quando você já faz o Tantsuan, você já está fazendo alguma coisa, você já está entrando no âmbito do Tai Chi. Mas quando você está parado com os braços ainda para baixo, você ainda não começou a forma, ali é o Wuti, você está em total quietude, aí, o ideograma U. Né? E quando muita gente discute o que seria isso, por que é tão importante você ficar parado? Né? O próprio Zhou Duyi nos responde isso no seu ideograma, no seu diagrama. Ele diz assim, o Ti Tai Chi, o Ti, no entanto, Tai Chi. Embora Tai Chi e o Ti não sejam a mesma coisa, os dois têm que estar presentes para que as coisas comecem a acontecer. Tal qual o Yin e Yang, de uma certa maneira. O Ti seria, digamos assim, o I manifesto. E o Tai Chi seria, então, o manifesto.
Aí as pessoas perguntam, então Tai Chi é Yin e Yang? Não, Tai Chi não é Yin e Yang. O Tai Chi é essa passagem entre o Qi e o Yin e Yang. Ele é o pivô. É como se fosse uma entre o mundo imaterial e o mundo ideal, o mundo imaterial e o mundo real, fosse uma porta giratória. O Tai Chi é essa porta giratória, para onde você passa do mundo real para o mundo irreal, entendeu? Ele está ali, ele é o eixo, né? Ele que vai causar. Então, nesse ideograma, o que o Zhou Zui traz para nós, enquanto praticantes de Tai Chi? Que quando você está fazendo uma postura parada, você tem que estar percebendo o que existe de movimento, porque tudo está. Movimento digamos assim, é uma realidade total, né? Absoluta. Tudo está em movimento. Os seus átomos, os seus elétrons, as suas moléculas, o seu sangue, tudo está em movimento. Não existe nada que esteja parado. O parado é relativo a alguma coisa, está parado. Então, quietude e movimento são, digamos assim, espelhos de Wu Ti e Tai Chi, mas também não são, né? Porque nós estamos entre inexistência, entre aquilo que não é dito, que não pode ser expresso, né, com aquilo que pode ser manifesto. E o Tai Chi entra nessa passagem como aquilo que está como o princípio, aquilo que tem que estar constantemente em tudo. Ou seja, durante o movimento, quando você estiver fazendo a forma lá, chutando, pulando, tal coisa, você tem que ter a quietude interna para que o seu movimento seja um movimento Tai Chi. Isso em termos de Tai Chi Chuan. Em termos de aplicação do diagrama do Zhou Zui, explicando a nossa prática, a nossa arte. Qual é a importância de você ficar parado? É você perceber que quando você está parado, tem muita coisa se mexendo. E para perceber também que quando você estiver se mexendo, você tem que ter alguma coisa parada, quieta dentro de você, como centro, como eixo, como princípio, que vai permear todos os movimentos, que vão ser, por sua vez, regulados entre Yin e Yang. Então é isso. Eu acho que de Zhou Zui a gente já falou bastante. Como é que está o nosso tempo? A gente tem mais uns 10 minutos. Então acho que não vale a pena eu entrar no... Acho que a gente pode fazer uma associação do Zhou Zui com o Tai Chi mesmo, como seguir por aqui, né? Isso, Até porque esse texto dele, quando a gente estuda os manuais de Tai Chi da Primeira República, a gente percebe que esse documento, se não é citado textualmente, pelo menos o diagrama aparece em muitas obras, naquele capítulo introdutório que é muito comum aos manuais, é uma parte teórica, né? Sobre esse ideograma de Wu, eu queria fazer um complemento, né, ao que o Estevão observa, que é muito interessante que ele colocou, que se você olha para o ideograma, você percebe que ele tem ali na base, você tem 4 pontinhos que poderiam ser associados e que são associados a fogo, né? E que podem ser associados, inclusive, a Shin, a coração, né? Ou seja, no sentido de vida, ou de intencionalidade, ou de energia que pode se tornar intenção. E você parece que tem, nesse ideograma também, uma ideia de contenção, né? Nessa representação, por exemplo, de uma cerca, ou até de uma tampa. Então, esse U, ele é um não, mas que guarda dentro dele o sim, né? Que é justamente o que o Estevão estava dizendo. Então, ele é o fogo que está contido, né? É quase como se fosse vamos usar uma expressão, é um aceiro, né? E o Tai Chi é exatamente o oposto. Então, quando diz assim, Wu Ti Tai Chi, é assim, sem a viga mestra e ainda assim com a viga mestra. Do que eu posso deduzir que a viga mestra e a não viga mestra, né, a ausência da viga mestra, são exatamente a mesma coisa, né? E que se traduz no Tai Chi Chuan, como essa alquimia, né? Eu sempre brinco com meus alunos, assim, aquela passagem desde do Xin, que é o pré-intencional, até o Li, que é o movimento do Tai Chi, né? Tipo, eu vou fazer uma aula experimental com o Rodrigo. Beleza. Marquei com ele. Chegou no dia, eu não fui, né? Então você já matou o processo ali.
Ou chegou no dia e eu fui, eu fiz, eu gostei e me inscrevi. Então, aquela pré-intenção, que é aquele fogo que está queimando embaixo ali, se tornou um movimento físico, né? Então, esse é o fenômeno do Tai Chi. E a grande alquimia, pelo seguinte, porque você no Tai Chi, a menos que você, penso eu, que você esteja muito doente, não existe movimento automático, né? Todo movimento que você faz no Tai Chi, ele é intencionado, ele vem de algum lugar. E o grande mistério, e esse talvez seja o Tai Chi, é que a gente não consegue determinar o que veio primeiro, né? A energia ou o movimento. Então, me parece que esse Tai Chi Tu, ele pode ser expresso no corpo também, né? O diagrama do Tai Chi está no corpo por quê? Porque o movimento vem do vazio e o movimento gera o vazio, né? E tudo passa pela intenção e pela mutação. Estevam, uma dúvida que eu tenho, voltando para o Shaoyong, no que respeita ao corpo. Quando a gente fala na representação externa do corpo, né? Você tem tornozelos, joelho, quadril, ombro, cotovelo e pulso. Eu tenho 6 linhas. Eu posso fazer uma associação, poderia fazer uma associação entre essas 6 linhas, por exemplo, e as linhas de um hexagrama? O que te parece? Por que não? Né? Os hexagramas já foram usados para se correlacionarem com tudo. E cada vez que você faz isso, você dá um upgrade naquele tudo. Porque, por exemplo, só para usar o exemplo da pintura de paisagem, né? Ela começa a ter digamos assim, um upgrade conceitual quando começa a se fazer a relação entre as pinturas de paisagem com os hexagramas do I Ching. Então, ela ganha um upgrade. Então, tudo que você relaciona com... A questão toda energética é muito sensível, conforme o Gabriel falou. Eu acho isso muito, muito importante. Né? Na nossa arte, a sensibilidade. Porque a percepção... Você vê por que eles usam o Ti, né? Assim, a palavra Wu, né? Que a gente acabou de analisar, com todas essas suas dimensões, né? Ela em si, enquanto não existência, enquanto não manifestação, ela também diz não ao extremo vazio do budista, a vacuidade, a inexistência, o neon. Né? Ela diz não, mesmo no vazio você tem o germe do manifesto, você não existe para o chinês, e talvez seja por isso que eles nunca desenvolveram uma geometria, a dificuldade do chinês de abstrair. Entende? As coisas têm que ser palpáveis. Até a questão de se construir duas rodas, digamos, dois mandalas em cima dos trigramas do Xing, né, que é o caso do céu anterior e céu posterior, é uma maneira do chinês dizer a unidade é perfeita, mas ela não é suficiente para aplicabilidade. É preciso ter a dualidade para você ter a aplicabilidade da teoria. Né? Então, eu acho que isso se você quer usar esse tipo de correlação, o mais importante é até um ponto que o Zhou Duyi vai tocar, que eu acho interessante para nós, enquanto taixistas, que é a questão da autenticidade. Ele tem uma frase dele que diz assim: autenticidade é santidade, e ela repousa na quietude. Mas não é a quietude dos taoístas nem dos budistas, é uma quietude que nem a do Wuti, que se propõe digamos assim, a germinar uma atitude. Né? É uma quietude de reflexão do que deve ser feito e fazer, da ação, de fazer. Né? E ele fala assim, quando ele compara as coisas, né, ele diz assim, quieto e sem movimento, ou em movimento e agitado, assim são as coisas. Agitado, no entanto, e quieto, no entanto, em movimento, assim é o potencial espiritual. Então ele vem trazer ele vai jogando com esse entendimento de yin e yang em vários conceitos para mostrar o seguinte: você tem que ser autêntico. E ele liga essa questão do autêntico à questão do humanismo, do Ren, né? Do Confúcio. Se você não é autêntico, como é que você pode ser sincero?
Então, ele traz essa questão em cima da autenticidade, que para nós, enquanto taixistas, é muito interessante se a gente pensar o que a gente faz, por exemplo. Eu e o Gabriel fazemos o estilo Chen, o estilo tradicional, que tem uma formalização, tem as formas, né? Tem as formas, a formalização, a técnica, digamos assim, a tradição, né? O Rodrigo trabalha o estilo Sun e o estilo Chen Manching, que também vem com formas, né? Então, você tem a forma, né? Como que você vai ser autêntico na forma? Quem criou aquela forma foi o cara lá no século, 4 séculos atrás, ou o século passado, ou é o chinês que mora do outro lado. Como é que eu vou ser autêntico na forma que eu estou fazendo? Porque se eu não sou autêntico, eu estou apenas imitando, estou apenas como aquelas pessoas que rezam na igreja, Ave Maria, você vai repetindo aquelas palavras sem ter sentido. Então, a importância que ele diz do princípio é o cultivo da autenticidade. E essa autenticidade, o Tai Chi, ela te traz, na medida que você entende que cada uma das repetições é que nem você botar o pé dentro da água do rio. Você nunca vai botar o pé na mesma água, porque a água está correndo. Apesar de que você, botando várias vezes, não vai, você vai sempre ter uma mutação. E mesmo você está sempre mudando. Essa percepção da autenticidade vem em cima da questão digamos assim, da espiritualização do princípio, né? Eu acho que é isso que o Zhou Duyi traz como coisa bem interessante para os confucionistas, é essa dimensão, né? Que se você é autêntico, você então está de acordo com o universo. Você está, então, fazendo Tai Chi. Né? E aí me lembra, eu gosto de trazer esse exemplo, quando eu vi um documentário a respeito do Leonard Nimoy, o Mr. Spock, do Jornada nas Estrelas, que quando ele começou como ator, né, o pai dele desmerecia aquilo totalmente, né? Então, você vai morrer de fome, você vai trabalhar na Hollywood, na televisão, negócio, você é ator, como é que você vai ganhar a vida, coisa? Mas aí, assim, ao mesmo tempo que meu pai me questionava, ele dizia assim, a única maneira de você ser bom em alguma coisa é você ser você mesmo, porque ninguém vai ser tão bom quanto você sendo você mesmo, né? E aí, a partir disso, ele cria uma figura, um personagem, e se tornou icônico. Muitas daquelas coisas que ele faz, aquele sinal que ele faz, tudo foi ele que inventou. Aquele sinal da mão, aquela maneira de neutralizar as pessoas apertando aqui no ombro, na clavícula, a pessoa desacordar. Quando o diretor diz para ele, vai lá e derruba aquele cara. Diz, não pode ser. Meu personagem, não pode ser uma coisa estúpida, bruta. Tem que ser aí essa questão do autêntico, né? Eu só trouxe esse exemplo porque essa é a questão da arte, né? Eu sou um artista, né? E nós, enquanto artistas marciais, nós temos que ultrapassar a técnica. A técnica serve como um caminho, ela é a forma, ela é justamente digamos assim, esse instrumento que faz com que a gente perceba o princípio. Esse que o Zhou Duyi está falando para a gente. E com o olhar do princípio que o Shao Yong propõe para a gente. Então, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, os grandes mestres do Tai Chi escolheram esse nome Tai Chi, correlacionaram a arte deles e facetaram as suas técnicas dentro dos princípios do Tai Chi, porque eles entendiam, que nem o Zhou Duyi, no seu ideograma, que ao praticar o Tai Chi, você está encenando, não só encenando a criação da vida, a criação do universo, mas você está vivenciando a cada repetição da forma a criação do universo no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Eu gostaria de finalizar com isso, porque eu acho que é isso que o Zhou Duyi traz para a gente, praticante de Tai Chi, essa percepção. Tá? Muito legal. Aí eu passo a palavra agora para vocês, que eu concluo aqui. A gente pode deixar os dois próximos neoconfucionistas muito importantes do Tai Chi Chuan para o próximo capítulo, que seria o Zhanzai e o Zushi. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, né? Bem rapidinho, só fazer a minha observação
no que respeita realmente às questões de fazer. O Estevam falou ele fez uma analogia com a gente colocar o pé na água e a água nunca ser a mesma, né? Lembrando para os praticantes de Tai Chi, e, cara, o praticante pode ter 10 mil anos de idade, né? Quando você faz uma forma e você faz a mesma forma de novo, as duas formas, elas são a mesma forma e elas nunca serão a mesma forma, né? Inclusive, a sua performance ao longo do tempo também muda, né? E Assim, muda. dentro das estações, e esse é um grande barato, né? Eu já estou finalizando, eu queria finalizar com o nosso Gabriel, ele falando alguma coisa sobre como ele percebe, né? Gabriel, a gente tem aí uns 3 minutos, mas como que você percebe? Você já se pegou pensando no diagrama do Tai Chi, do Tai Chi Tu, quando estava fazendo a forma? Já me peguei pensando, especialmente quando eu penso na orientação do espaço, porque existem essas analogias, né? Você vê isso em algumas escolas, né? Como avançar é como fogo, recuar e aí o centro é a terra e por aí vai. Porque se a gente pensa o Shin, que está relacionado lá no diagrama como não propriamente elementos no sentido material apenas, mas também como uma espécie de energia ou atitude, né? A gente varia muito a nossa atitude enquanto a gente pratica, né? Alguns movimentos exigem mais impetuosidade, outros mais recuo, né? E às vezes essas imagens me ajudam a pensar, assim como os nomes, né? Um assunto que a gente já falou aqui, né? Como os nomes imagéticos, acho que às vezes evocam essa coisa toda. Eu adorei essa conversa de hoje, acho que para quem está ouvindo, vale a pena até, talvez, sempre fazer o exercício de voltar algum episódio e para poder ouvir para frente, esperando o próximo sair, porque você, enfim, curtindo ou salvando no tocador que você está ouvindo esse episódio, tem um dado muito importante que é o que a gente vai conversar no próximo encontro, quando a gente falar do Jianzhai e do Jushi, é que se você notar bem, o que esses dois pensadores, né, o Xiaoyong e o Zhou Dunyi, eles fizeram, vamos dizer assim, de contribuição, foi dar uma resposta com conceitos de uma filosofia mais antiga chinesa, que a gente falou lá quando a gente viu o confucionismo, o taoísmo e tal, para esse problema que alguns autores europeus ou da filosofia ocidental contemporânea vão chamar de um problema epistemológico, porque se a gente lembrar do budismo, o budismo dizia assim, olha, é tudo vacuidade, o mundo é ilusão. Então tinha um quê de uma certa desconfiança com o mundo material, com os elementos da natureza, com os ciclos naturais, porque tudo é maia, né? E aí, por isso, tudo vira sofrimento e por aí vai. Só que o que eles vão fazer, em certa medida como resposta, é usar aqueles conceitos para poder criar um princípio de entendimento da realidade. Não, olha, o que a gente vê como coisa material, isso tem uma razão. Essa razão é o Li. O Li a gente pode perceber pela imagem e pelo número, que é o que Chayon estava falando. Ou depois o próprio Zhou Dunyi. Olha, se a gente organizar bem, a gente percebe as manifestações. E essa explicação desse mundo sensível, de alguma maneira, atualiza um trabalho que o Confúcio deixou em aberto, que era mostrar como o estudo ele também era um caminho espiritual, que é a grande crítica dos taoístas ao Confúcio, né? Que não está muito claro o caminho espiritual ali. E por isso que e a Annie Chan, que é uma autora que a gente sempre fala aqui, ela diz que é por isso que eles são neoconfucionistas. Porque os conceitos até são emprestados do taoísmo, emprestados do I Ching, alguns deles praticaram Zen budismo na vida deles, então tem um quê ali de uma experiência sensível do Zen. Porém, a atitude, né, o problema que eles querem resolver é confuciano por natureza. E por isso que acabou sendo chamado de neoconfucionismo. E a gente vai ver isso mais no nosso próximo encontro. Muito bom. Excelente, excelente. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né? Pô, agradecer é sempre uma... Já dizia o Confúcio aquela história, né, de reencontrar velhos amigos, não tem coisa melhor na vida, né? Eu queria, então, agradecer, inclusive, assim, pela possibilidade de aprendizagem, a gente está sempre aprendendo com vocês, e de reflexão sobre a prática do Tai Chi, né? Eu vou amanhã de manhã dar mais uma aula de Tai Chi, e com certeza eu vou levar alguma fagulha de inspiração para os meus alunos a partir do que a gente conversou hoje. E eu espero que que a nossa audiência também faça essas reflexões, né? E quem não pratica Tai Chi, que comece a praticar.
porque o Tai Chi é uma forma de vivenciar essa percepção, inclusive essa cosmogonia, essa cosmologia que o Estevam fala, de uma forma muito prática e que não tem nada de esotérico, né? É muito mais sensível do que esotérico numa escala misteriosa. E esse é o grande barato, porque é misterioso e não é prático, né, pessoal? Muito obrigado, então. É isso aí. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, botar o sininho lá, aquilo de sempre, o traste de sempre. Tá? Muito obrigado a todos. E o próximo capítulo estaremos juntos aí para falar dos 2 próximos neoconfucionistas. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodrigo.